Graça e paz, povo de Deus. É com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 14º podcast. Com a mesma unção, com a mesma fé e com o mesmo entusiasmo de levar até você uma revelação para a edificação da sua vida e da sua família. Ciente de que o nosso canal, ele tem um grande intuito, fazer com que Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja conhecido. E hoje o meu entrevistado, além de um grande homem de Deus, é um filho que eu tenho. Ele é personal trainer, preparador físico de alta performance, ele é membro da Escola de Facilitadores do Ministério Vida Pura, casado com Jéssica Lemos, membro da Igreja Pentecostal Presbiteriana da cidade de São Gotardo. 29 anos, eu entrevisto hoje Pedro Lira. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Glória a Deus, que honra estar aqui, homem de Deus, nessa estrutura maravilhosa, para estar podendo falar do que Deus fez na minha vida e no que Deus pode fazer na vida de tantas outras pessoas. Ô Pedro, é um grande prazer ter você aqui, até mesmo porque você é uma das pessoas que fazem parte da minha vida, que faz parte da minha vida. Eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás, não muitos anos atrás. Tive também o prazer de abençoar a sua vida no seu casamento. E é muito importante você e a sua esposa, a Jéssica, a quem eu quero também transmitir o meu abraço. E hoje, mais do que nunca, eu esperava esse momento. Eu sei que você tem muito a nos oferecer. Eu sei que hoje você é um homem que carrega uma bagagem muito grande, uma unção muito forte. E acima de tudo isso, é um homem que vive o que prega e prega o que vive. Então, nosso 14º podcast hoje, eu creio que ele será muito edificante, alcançará muitos homens, muitas mulheres, um podcast libertador. Você vai ficar totalmente à vontade neste lugar para expressar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Como se diz, a gente recebe de Deus e passa aqui na horizontal para aqueles que estão dispostos a ouvir não só a exortação, mas o abraço que Deus ele tem para conosco com a sua palavra, né? Graças a Deus. Nós vamos aproveitar aqui você e eu quero expressar para todo mundo sobre o Ministério Vida Pura, ao qual você é um dos membros da Escola de Facilitadores deste ministério. E desde que você começou a participar, a estudar, a vivenciar o Ministério Vida Pura, a sua vida ela foi de 0 a 100 em pouco tempo. Então eu quero começar perguntando a você, para que todos saibam o que é o Ministério Vida Pura. Então, o Ministério Vida Pura, ele é um ministério que surgiu com o pastor Philip Bentley, né? E o Cid, que são dois homens de Deus que em uma parte da vida deles falaram: eu não quero mais viver na pornografia, eu não quero mais viver nessa mentira. E aí começaram, se formaram depois do Ministério Pure Life, né, que é um ministério estrangeiro, né, e dali nasceu o Vida Pura, como a gente vê hoje os devocionais, né, que são os 180 exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que a gente faz uma junção de ciência e religião, onde uma complementa a outra. A ciência, ela não explica Deus, mas ela nos ajuda a viver da maneira que Deus nos programou. Deus nos fez homens com desejo sexual, mulheres com desejo sexual, mas para que glorifiquem o Senhor. Tudo nós podemos fazer, mas isso deve glorificar o Senhor. Então, pensando nisso, o Ministério Vida Pura viu que havia uma grande crescente dessa vertente de pornografia e adentrando sim a igreja. Porque a gente sempre viu na nossa história, principalmente aqui no Brasil, que é um país que a pornografia é algo como cultural, né? Tanto nas roupas, tanto nas culturas, nas músicas, nas palavras, né? Usando expressões muitas das vezes de duplo sentido, né? Então, era como se estivessem pedindo socorro. E o Ministério Vida Pura veio e falou assim: não, nós não nos conformamos com esse mundo e nós vamos ser transformados pela renovação da mente do Senhor e no Espírito Santo. E assim houve essa missão. Começou lá o SIG
e o Felipe, e um foi gerando, e o ministério é focado no combate à pornografia, mas na verdade não só a pornografia, mas sim a pureza sexual, a pureza e andar em santidade com o Senhor, porque o lema do Vida Pura é: nós não desistimos da santidade. Então, o ministério hoje é focado na santidade, ser separado para o Senhor, viver para Ele. Então, tudo que nós fazemos para Ele, não para ser liberto de pornografia, porque isso é muito pouco aquém do que Ele tem pra gente, que é a presença dele, é o relacionamento com Ele. E quanto mais um homem se relaciona com Ele, menos ele se relaciona com o pecado, porque não tem como servir a dois senhores. Até mesmo, Pedro, porque você disse aí muito bem sobre o desejo sexual. O desejo sexual foi algo que o próprio Deus colocou dentro de nós. Porém, entretanto, todavia, para vivermos um desejo sexual da maneira correta, da maneira santa. Ele, né? Então, quem está nos assistindo agora, é pecado eu ter desejo sexual? Não. O desejo sexual exercido da maneira correta, em santificação, de uma maneira pura, de uma maneira santa, ele vem do próprio Deus, né, Pedro? Sim, porque o que acontece? Satanás, ele não tem o poder de criar nada. O que ele faz, ele pega o que Deus criou e ele deturpa. Então, a missão de Satanás é o quê? Deturpar tudo que Deus criou. Então, ele deturpa uma sexualidade para virar uma sexualidade promíscua. Algo que exigem as parafilias, né, que são as sexualidades que fogem do padrão, né, que são distúrbios, na verdade, como pedofilia, né, zoofilia, né, sadomasoquismo, né, algumas dessas que não glorificam o Senhor, que fogem daquele padrão que nós vemos na Escritura, porque nós vemos um padrão até em Eclesiastes, né, falando como que é o sexo à luz da Bíblia, né, à luz da palavra. Então é algo que Deus fez para que nós pudéssemos nos relacionar e disso gerar frutos para a glorificação do Senhor, não só para a reprodução, mas para que glorificasse o Senhor, né? Então, nós temos isso como chave do ministério, né? Glorificar o Senhor. E a chave é não só ser liberto da pornografia, e isso, sim, beleza, mas glorificar o Senhor em tudo que nós fizermos, ser mais parecidos com Jesus. Não é só ser liberto, mas viver de uma maneira correta. Da maneira correta. Né? E a mente do ser humano, você que está trabalhando muito com isso, eu também atendo muito na igreja, mas você tem uma bagagem muito grande, muito boa. A mente do ser humano, ela é muito criativa. Se não for da maneira correta, a mente do ser humano é muito maliciosa. E eu anotei aqui que o Ministério Vida Pura, ele também trabalha com o programa de renovação da mente, com base em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde Paulo, até deixei aberto aqui na Bíblia, ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Fale para nós um pouquinho como que funciona o programa de renovação da mente do Ministério Vida Pura. Hoje o programa de renovação da mente, ele é esse programa que tem os 180 exercícios neurológicos baseados na Bíblia. O que é isso? Tudo com base na palavra. Tudo com base na palavra. Deixando claro para todos vocês que nos assistem aqui, que o nosso podcast ela é 100% base bíblica, espiritual, ciente da importância da ciência. Sim, prosseguir. Porque o que acontece? Nós pegamos esses 180 exercícios neurológicos baseados na Bíblia, são 180 devocionais. 6 meses. 6 meses. Seguidos. E aí você vai ter o acesso à plataforma. Além desses devocionais, há vários conteúdos, como satisfazer a esposa, esposas feridas, né? Porque a gente não trata só do viciado, né? Geralmente a maior parte são homens, mas existem também mulheres ali, porque hoje, principalmente na pandemia, teve uma crescente muito alta, eu acho que de 40%, se não me engano, de mulheres consumindo pornografia, né? Então cada vez mais... Número muito alto, hein, Pedro? Isso. Cada vez mais não é algo mais masculino, não é algo mais feminino, é algo em geral, né? Então existem ali aulas
bem específicas. Então a gente trata tanto do viciado quanto aquela pessoa que convive com ele, que é a esposa que está sofrendo. Porque uma esposa que ela é confrontada com um vício desse, ela se sente um objeto, ela se sente destratada, né? Menosprezada, fala assim, por que ele está olhando para outras mulheres? Por que ele está procurando isso? Será que eu não consigo satisfazê-lo? Então nós trazemos isso para tratar da família, né? Hoje a gente trata da família. E nessa plataforma, né, que chama Renovação da Mente, né, a gente tem a reunião de segunda-feira, que é a reunião de educação mútua. Online. Toda segunda-feira, às 9 horas, tendo feriado ou não tendo feriado. 9 da noite. E aí a gente tem essas reuniões, onde lá entram homens e mulheres, são separados as turmas, né? Tanto as esposas como viciados, são separadas as turmas, homens e mulheres, e ali tem pessoas para aconselhar as mulheres e pessoas para aconselhar os homens. Ali o homem ou a mulher, ele vai chegar e expor, né, a dificuldade dele, dar o testemunho também. Então vai sendo assim edificado e edificando outras vidas, para que as pessoas possam ver que isso é pecado tanto quanto outros pecados, porque o pecador sexual, o homem e a mulher que é viciado em pornografia, acha que ele não consegue ter o perdão de Deus. Só que isso é uma arrogância vestido de um vitimismo, porque como que nós cremos que um Deus todo-poderoso, o sacrifício de Jesus não foi mais grande do que esse pecado sexual? Então ele é sim possível de ser perdoado. Jesus, sim, ele trouxe sobre si todas as dores, todas, ele não excluiu nenhuma dor. Então ele consegue pegar esse pecador sexual e colocar ele no trilho, na linha, e falar assim, agora eu vou te usar para que o meu nome seja exaltado. Pedro, é muito profundo esse assunto. E eu atendo pessoas de vários lugares, da nossa cidade, do nosso país, pessoas que pedem ajuda. Eu aprendi ao longo do tempo que a pornografia, ela traz toda uma bagagem destrutiva, como masturbação, adultério, fornicação, e entra o que você diz também da zoofilia, da pedofilia, e de outros pecados como sodomia e assim por diante. E nós sabemos que é um vício que ninguém consegue vencer sozinho. É um vício que a pessoa está tão escravizada, e você hoje tem uma bagagem ampla para explicar isso aqui, que eu já atendi pessoas que viciou na pornografia, vá à masturbação, se arrepende depois que masturba e fala assim, nunca mais eu faço isso. 5 minutos depois, 3 minutos depois, a pessoa está cometendo o mesmo pecado e vai se tornando um escravo sexual. E nós sabemos que tem pessoas que acham que vício é o crack, a maconha, a cocaína. Não. A pornografia também, ela é um vício como os demais. Porém, ela destrói não só uma pessoa, mas todo o seu meio de convívio, esposa, filhos e assim por diante. Dentro desta realidade, se você já tiver atendido alguém, explana para a gente aqui alguns testemunhos de atendimento, de casos, de situação, de pessoas que passou por isso e você conseguiu ajudar e ver resultado. Olha, primeiro, eu sou testemunho vivo disso, né? Então, para quem não sabe, eu entrei no Vida Pura, não foi para apenas aconselhar. No começo eu falei assim, eu consigo vencer esse vício sozinho, na força do meu braço. E beleza, fui levando por muito tempo, só que aquilo era uma repressão, não era uma mudança de mente. Eu fazia aquilo porque eu achava errado, eu deixava de fazer aquilo não porque eu amava o Senhor, mas porque eu tinha medo, porque eu achava que aquilo era errado e tudo mais. E aí eu conheci o Vida Pura num momento muito difícil da minha vida, onde um amigo, ele teve uma queda, né? Ele pecou contra o Senhor, ele teve a questão de um adultério e tudo mais. E aí eu me vi e falei assim, eu posso ser o próximo, eu posso cair também.
Eu preciso do Senhor desesperadamente. Acendeu um alarme. O Espírito Santo, naquele momento, ele tocou no meu coração. Após conversar com esse amigo, dele ter me confessado tudo isso, eu cheguei e beijei a minha esposa e falei assim: eu preciso desesperadamente desse Deus. Eu não consigo mais viver sozinho. E foi aí que apareceu o Vida Pura. Procurei eles no Instagram, né? E adquiri o programa de renovação da mente. Passando isso, comecei, né, sozinho. Depois comecei a frequentar as reuniões de quinta e de segunda. A minha vida mudou, porque eu vi que eu não amava o Senhor. Eu não amava Ele com todo o meu coração, porque se eu amasse, eu estava disposto a me destituir de tudo para que Ele reinasse na minha vida. Mas o meu Deus era o meu eu, o meu ego era o meu Deus. E isso acontece no pecador sexual. Quando nós somos feitos para adoração. O ser humano ele é feito para adoração, a adoração é inerente dele. Então ele adora alguma coisa. Ou você adora a Deus, ou você adora você mesmo, ou você adora Satanás, ou você adora deuses, dinheiro. Isso está em toda a história da Bíblia, né? A gente vê o povo fazendo um bezerro de ouro, a gente vê ali levantando altares, né, para aquilo. A gente vê na Grécia Antiga, né, fazendo deuses às suas imagens e semelhança. Então, invertendo essa situação, né? E muitas pessoas acham que não, mas isso é normal, pornografia é algo normal. E a gente tem casos no Vida Pura de pessoas que elas chegaram lá totalmente destruídas. Casamentos, no fundo. Tinha casado, solteiro. Muito casado. Muito casado. O que mais tem é casados que começaram com a pornografia e geralmente a idade para que eles entraram na pornografia era entre 8 a 12 anos. Geralmente nós sabemos, já estudei muito sobre isso, é um dos entendimentos também que eu estudo, que a pornografia ela vem logo após a criança passar pelo abuso devido a um pai ser ausente. Então começa muito cedo, né, Pedro? Começa porque, por exemplo, quando nós vemos isso de acontecer um abuso, o que a criança busca? Para tentar compreender o que aconteceu com ela, ela tenta replicar aquilo. Entendeu? Então ela começa a replicar aquilo em todos os relacionamentos, buscar coisas parecidas. Então aquilo traz uma carga muito grande, pode mudar a história de uma criança, né? E vai levar esses traumas para o resto da vida. E isso precisa ser curado. Isso precisa ser curado. E só quem pode curar isso é Jesus e a palavra dele, né? Então nós vemos lá pessoas que chegaram lá, que fizeram sexo com animais. No próprio aniversário do Vida Pura nós estávamos lá confessando e tudo mais, falando do nosso testemunho e chegamos a esse ponto, né, de pessoas expondo isso. E para a honra e glória do Senhor, o cara chegou no pior das hipóteses. Aí começou com animais. Primeiro ele começou a ver uma pornografia de homem e mulher, né, normal. Depois começou a ver vídeos pornográficos. Vai sempre aumentando a dose. É o que a gente chama de espiral da degradação. Espiral da degradação. Porque aqui são os declínios. Os declínios, toda vez que você se envolve mais com o pecado, cada vez mais você vai caindo, e você vai caindo, e você vai caindo, e vai caindo. Então, aquilo que a pessoa sentia nojo, sentia repulsa, começa a ser desejável. Porque ela fala assim, não, isso talvez me traga mais prazer do que eu tenho agora. Porque é a mesma sensação que o viciado em alguma droga normal, ele quer aquela primeira sensação que ele teve, o primeiro orgasmo que ele teve com a primeira pornografia que ele viu, entendeu? Então ele busca sempre com um sentimento de nostalgia trazer aquele sentimento de novo, só que ele nunca consegue, porque ele precisa de mais e mais e mais e mais e mais e mais. Aí que começa a decair nessa espiral de degradação, porque nós falamos, a diferença do viciado em pornografia com a pessoa que vai para pedofilia, para um estupro, para essas outras parafilias, é a estrada. Um está mais longe na estrada, um está mais baixo na espiral de degradação, mas os dois são o mesmo pecado, um pecado sexual contra o corpo de Cristo, né? Então nós estamos pecando contra o corpo de Cristo quando nós pecamos sexualmente. Nessa espiral de degradação, o cara começa no básico, homem e mulher e tudo mais, vai descendo, não, isso aqui já não me satisfaz, e ele quer reproduzir isso. Aí ele procura encontros casuais, beleza.
aí começa a tratar as pessoas como objetos, porque a pornografia nos traz isso. O homem ali, ele vê em média de 25 mulheres ali em algum vídeo, né? Ele vai colocar um monte de abas ali para procurar qual que vai satisfazer melhor ele. Só que o cérebro, ele não entende que aquilo ali não é uma pessoa de verdade. Vai levantar o ego do cara e o cara vai pensar assim, não, eu fiquei com 25 mulheres essa noite. Assistindo vídeos. Porque o cérebro, ele não vai constatar que aquilo lá não foi uma relação sexual. Pro cérebro, aquilo foi uma relação sexual. Ok. Né? Então, o cara vai se achar, nossa e tal, e vai subindo o padrão. Então, a mulher que estava ali, a mulher dele, já não começa a ser tão atrativa para ele. Não, minha mulher não faz isso, minha mulher não faz aquilo. E gera também, nas pessoas, uma deturpação do sexo que não existe. Aquilo ali são atores e atrizes que são montados, multiplástica, vivem de hormônios, às vezes assim, tem algumas questões de cortes de câmera e tudo mais, encenam ter um orgasmo, né? Então, assim, aquilo traz uma pedagogia sexual muito errada, né? A pessoa entende que o sexo é outra coisa e quando casa se frustra por não ter aquilo que tinha nos vídeos pornô, e aí começa a ter essa outra procura, não, então vou procurar fora. Aí o cara, ele já não quer mais consumir só a pornografia, ele quer ir para as vias de fato, vídeo para isso, vamos praticar. E aí às vezes ele busca ou algum conhecido, tudo mais, ou ele vai pagar uma prostituta, alguma coisa. Quando isso não satisfaz mais, ele fala assim, eu preciso de mais. E aí ele vai descendo mais, não, eu preciso. Como seria se eu fizesse sexo com um animal? Como seria se eu fizesse sexo com uma criança? Entendeu? Então ele vai só descendo nessa espiral, só descendo, até chegar no momento que Deus, ele chama e a pessoa não escuta, e aí o que faz? Deus abandona a pessoa aos seus próprios maus desejos. Pedro, isso é tão profundo, eu já atendi alguns casos também, falei isso aqui já hoje, mas quem vive numa vida de pornografia, a princípio ele começa com vídeos profissionais, depois ele começa com os vídeos caseiros, que é muito mais baixo ainda. Acredito que é a mesma coisa, mas no nível muito inferior de cenas. Porém, eu já atendi pessoas que também vivem uma vida de comparações. Ou seja, o homem está tão viciado, e também eu quero deixar claro que mulheres também, que logo após ele contracenar, como você disse, com 25 mulheres vendo pornografia, ele quer fazer com a esposa dele o que ele viu no vídeo. E aí a esposa dele não é um objeto. Onde vem a palavra? Não. Aí começam as contendas, as discórdias, um abismo puxando outro abismo. Onde ele vai, se ele não encontra em casa, ele vai querer encontrar na rua. Já atendi casos que o homem faz comparativas do corpo dele com a pessoa do vídeo, querendo ter o mesmo desempenho, querendo ter o mesmo tamanho de membro sexual, querendo ter o mesmo desenvolvimento de tempo de ejaculação. E quando isso não acontece, a pessoa frustra, porque ela já está aprisionada. E outros casos também, eu acredito que você já presenciou isso no Vida Pura, é de casais que abortaram suas vidas sexuais. Ou seja, o marido já não procura a esposa esposa já não procura o marido, ou seja, há uma interrogação. E em muitos casos, claro que nós não estamos aqui generalizando, mas em muitos casos onde o marido não procura a esposa ou vice-versa, é porque pode estar tendo o pecado da pornografia e ele satisfaz por si próprio ou ele procura em outros lugares. Já pegou casos assim? Com certeza, com toda, isso até em questão de namorados. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu conosco em uma reunião. O rapaz, ele estava noivo, né, de uma menina, e eles estavam tudo mais, e ele praticando essa questão, vendo pornografia e tudo mais, e eles sempre tinham aquelas recaídas, né, e tentavam, não, agora vai ser jovem, cerca de 20 anos, né, e aí ele falou, não, vamos tentar. Um dia ele chega pra gente e fala assim, nossa, eu vim aqui confessar pra vocês, porque eu tava lá com a minha esposa, com a minha noiva, eu acho que era até noiva dele, né, eles estavam prestes pra noivar, e a gente tinha falado que não ia mais fazer isso, só que eu comecei, né, e tentei ir nela,
E aí ela falou, não vamos. O cara tocou nela, né? Então o cara abusou da noiva dele. É algo comum. As pessoas acham que abuso é só de pessoas de fora. Não. Existem muitos maridos abusando de mulheres. Porque o sexo sem consentimento, qualquer ato sexual, qualquer importunação sexual, sem o consentimento da pessoa, é considerado um abuso. E esse homem, ele abusou dessa menina. Porque ela falou, para. Pecou 2 vezes. Fornicou exatamente. E abusou. E aí depois que ela acabou... 3 vezes contra Deus. Contra Deus. O cara dele está cauterizado. E aí ele chegou e falou assim... a moça falou assim, meu bem, se a gente casar um dia e eu pedir pra você parar com alguma coisa ou não fazer alguma coisa, você vai fazer? Aí quebrou o cara. Hoje ela terminou com ele, foi embora pra outra cidade pra se ver livre desse cara, entendeu? E o que ficou pra ele? O aprendizado. E que aprendizado, hein? Ele Pode ter teve perdido a mulher da vida dele, né? Pode ter perdido a mulher da vida dele. E outra, ele pode ter quebrado aquela vida. Porque aquela vida ali vai estar em julgo sobre ele. Porque isso cai no pecado de defraudação também. Então nós vimos que não é só a pessoa que fica atingida pelo pecado sexual. Porque quando a pessoa está viciada em pornografia, o que a gente tem, muito comum do que tem na pornografia com os outros vícios, é o que? A hipoatividade do lobo pré-frontal do cérebro, que é o que? Ele não está ativado, ele não funciona bem, entendeu? Então ele vai ficando ali atrofiado. A pessoa se relaciona com as outras de maneira automática. O vício em dopamina é tão grande, né, que a pessoa ela só quer prazeres rápidos, ela não consegue esperar, ela se torna muito ansiosa, agressiva. Quando ela não consegue alguma coisa, quando ela não tem algo que é uma resposta que ela quer, ela se torna extremamente agressiva. Esses são um dos sintomas de pessoas que são viciadas em pornografia. A pessoa não consegue ser contrariada, ela não consegue ser confrontada. Ela vive uma vida de mentiras, ela está mentindo, às vezes, coisas básicas, ela mente. Entendeu? Coisas que não iam alterar em nada na vida dela, ela começa a mentir. É um lixo, né? Um lixo. Porque um pecado e um abismo vai chamando outro abismo. Então a pornografia, ela destrói a vida da pessoa em todas as áreas. Não só na área sexual. Ô Pedro, esse podcast vai ser muito libertador. Eu estou pensando aqui enquanto você fala. Creio que você já viu isso, que eu vou dizer. Mas eu já atendi pessoas que, viciados na pornografia, o marido chamou uma terceira pessoa para fazer parte da cama dele com a esposa, ou a esposa já chamou o marido para convidar uma terceira pessoa, seja do sexo masculino ou do sexo feminino. E infelizmente, eu já ouvi casos que um dos 2 cônjuges aceitaram uma terceira pessoa para participar de uma fantasia sexual que foi gerada através de vídeos que assistiram na pornografia. Já pegou isso também? Tem muito caso desse lá. Algumas as mulheres chegam até nós, a maioria das pessoas que chegam até nós lá no Vida Pura são as esposas que entram em contato com o pessoal do ministério e depois elas obrigam, né, falam assim, olha, ou você faz o processo de renovação da mente ou não tem mais casamento. Porque se não for desse jeito, se não der um ultimato pra pessoa, um choque, ele não vai, que o pecado sexual ele te deixa tão escravizado que você precisa de um choque mesmo para que você seja acordado. E aí a gente fala que nas nossas reuniões lá, a gente bate, mas é uma pancada que é pra vida, né? Massagem cardíaca. É uma massagem cardíaca. Aprendi com você. Exatamente. Dói, mas ressuscita. Dói, tá quase quebrando a costela, mas o cara vai respirar de novo. Ele vai voltar a viver, porque ele não vai virar um zumbi dependente daquela pornografia. Não, ele vai começar a depender da glória do Senhor. Viver a boa, perfeita e agradável vontade dos céus, né? Então, o que acontece? As esposas nos procuram e depois os maridos vêm porque as esposas precisam disso, né? Que eles tenham essa confirmação. Só que muitos entram para lá só para salvar o casamento. E que glória há nisso?
Beleza, que bom, é um motivo muito nobre, mas não é o principal motivo. O principal motivo é estar semelhante com Cristo ali. Liberto, andar em liberdade. A gente fala que o pecador sexual ele nunca vai ser livre do pecado sexual. Ele vai andar em liberdade do pecado sexual, mas se um dia ele se afastar 1 milímetro do Senhor Jesus, o pecado sexual está ali, pronto para tragá-lo. Ele precisa ter uma vida totalmente na presença de Deus. Radical, tem que ser uma mudança. É isso, é mudança de rota. Arrependimento é o quê? Mudança de rota. O cara tem que arrepender e Deus, não pense a pessoa que é pecador sexual, que Deus ele vai esperar, nossa, vou esperar Deus acalmar a ira dele, né? Não, vou esperar eu começar melhor para depois voltar e me achegar ao Senhor. Não, o Senhor não desprezará um coração quebrantado e contrito de verdade. Que se arrepende. Que se arrepende. O coração arrependido, ele quer o quê? Ele tem nojo daquilo que ele fez. Ele não lembra com nostalgia, ele lembra com dor. E essa dor, essa tristeza do pecado... Arrependimento. Isso. A tristeza depois do pecado, ela é do Espírito Santo. Porque essa tristeza do Espírito, ela traz um fruto de arrependimento. Então ela nos impede de morrer mais nesse pecado. Matarmos mais o nosso espírito. Então, o Espírito Santo está produzindo em nós essa tristeza. Logo após, o cara vai lá e se masturba e fala, nossa, meu Deus, por que eu fiz isso? Bate aquele vazio existencial. Isso é do Espírito Santo, para que ele seja um alarme falando assim, ei, volta. Lá em Apocalipse, né? Lá em Apocalipse fala, volte ao lugar onde você caiu. Arrependa-se. Pratique as boas obras de novo. Então é isso. Vamos lá voltar, como que eu caí aqui? E aí o Vida Pura, ele tem todo um processo de você identificar aquilo que faz pecar. Ver quais são os gatilhos da sua queda. Nossa, se eu ver tudo isso, porque o que a gente trabalha muito é a questão de reflexo condicionado. O reflexo condicionado nada mais que quando a pessoa está associando uma coisa a algo e ela tem uma sensação que provém daquilo. Por exemplo, Ivan Pavlov, que é a pessoa que estudou bastante Ivan Pavlov, ele fez um estudo com um cachorro. Ele colocava o cachorro na frente de aquela esteira de frango de padaria, né? Sim. E rodava e o cachorro salivava, né? Com vontade de comer aquele frango. E toda vez que ele colocava o frango, ele tocava uma campainha. Toda vez que ele colocava o frango, tocava a campainha, o cachorro salivava. E aí, conforme o tempo, ele tirou o frango e deixou só a campainha. Toda vez que a campainha tocava, o cachorro salivava. E não tinha nem o frango. Ele foi condicionado a associar aquela campainha ao prazer que ele tinha de estar ali esperando aquele frango de padaria. Então o reflexo condicionado é isso. Às vezes o cara viu por muitos anos quantos vídeos pornográficos, a gente nem imagina. E aí ele vê, por exemplo, uma grama. O cara não pode ver a grama ali, que ele vai se excitar. Ele vai lembrar daquelas visões pornográficas. A mente não para. Né? A mente não para. Então é o que a gente também coloca lá em Gálatas 6:7, né? Que é a questão da semeadura. De Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém se zomba. Então nós Aquilo temos... que o homem plantar, ele colherá. Ele colherá. Vai plantar no espírito? Vai colher espírito. Vai plantar na carne? É a morte. Então é isso. Nós não temos como fazer uma oração pro cara e falar, nunca mais você vai ter esse vício em pornografia. Não. É uma decisão. Né? É uma decisão. É em Deus. O primeiro devocional, a primeira semana devocional é compromisso verdadeiro. Para que a pessoa tenha um compromisso, não com vida pura, não com a esposa, não com a liberdade do vício, mas com o Senhor Jesus. E com Ele mesmo. E com Ele mesmo. Com Deus e com Ele. Claro, porque é um processo que não pode morrer em nós mesmos. Porque o meu processo, quando eu fiz, ele não morreu em nós mesmos. Eu estou aqui porque pessoas falaram sim, pessoas se dedicaram ao Senhor e falaram assim, nós queremos mostrar que o Senhor pode mudar isso. Porque eu não imaginava que eu conseguiria ser liberto desse vício. Porque hoje eu ando em liberdade. Amém. Hoje a minha mente não é só uma repressão. O evangelho para mim ele era um grilhão no meu calcanhar com aquela bola de ferro, né? Que é muito comum nas presídios. Os presídios norte-americanos tem essas bolas. E era isso o evangelho para mim. Hoje o evangelho é o meu prazer. Falar do Senhor não é uma obrigação. Falar do Senhor para mim é o meu prazer. Você encontrou uma nova vida. Uma nova vida. Porque eu não me conformei com a minha situação, não conformei com aquele mundo.
E aí eu fui transformado e renovado na minha mente. Liberto por Deus E liberto. para libertar pessoas. Exatamente. Você citou Apocalipse 2:5. João diz assim, Jesus, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o que seriam as primeiras obras? Santificação, purificação, caráter de Deus, o sexo da maneira correta. E quantas pessoas, Pedro, que entraram por esse caminho, prisão, de prisioneiro, né? Esse caminho que leva à dor, achando que sairia fácil. E não sai. É um caminho que a pessoa precisa de socorro, precisa de maturidade, precisa de ajuda, precisa de Deus, de arrependimento. E como você me disse um pouco antes aqui de nós começarmos o podcast, um dos versículos, um dos capítulos chaves do Ministério Vida Pura é Salmo 51, né? É o Salmo 51, do 1 ao 13, né? Quando Davi escreve confessando a queda dele, né? Não retire de mim o teu Espírito Santo, cria em mim um coração puro. Isso é muito importante. Muito importante, porque Davi ali ele fala, quando ele guardou o pecado para ele, os ossos dele apodreciam. E é isso. A pessoa que talvez possa estar nos escutando e tem essa dificuldade no pecado sexual, está passando por isso, irmão, Deus, ele está pronto para te perdoar e te dar uma nova vida. Entendeu? Às vezes nós estamos apodrecendo porque nós mesmos queremos, nós estamos nos deixando nessa situação. Nossa, eu sou mau pecador, ninguém pode saber desse pecado meu, porque senão todo mundo vai me excluir e tudo mais. Deus, ele está aqui. Jesus, ele diz, eu vim para os enfermos e não para os sãos. Nós estamos enfermos. Paulo diz que todos somos pecadores e estamos destituídos da graça do Senhor, mas a glória dele se fez presente naquele sacrifício da cruz. Vamos recorrer sempre a essa cruz. É essa cruz que vai nos mudar. Então, nós vemos isso sim acontecer muito lá no Vida Pura. Pessoas chegando, achando que nunca vão ser libertas, estão ali para ver, vamos ver qual que é. E depois se surpreendem com as mudanças de atitudes. A gente fala, as pequenas mudanças vão gerar grandes frutos. E aí tem a transição da colheita. Você para de colher o que você plantou de ruim e começa a colher aquilo que você está plantando de bom. Os frutos bons sobressaem aos frutos ruins. E esse pecado, Pedro, da pornografia, não é um pecado que se encontra com ele só no mundo. Encontra com ele também dentro dos lares, nas igrejas. Claro que nós estamos aqui para propagar o nome de Jesus, mas você vai encontrar uma pessoa envolvida nesse embaraçado ou emaranhado ou nesse problema em todos os lugares. E até mesmo as pessoas que podem frequentar uma igreja, seja ela XYZ. Por quê? Eu entendo que por mais que a pessoa esteja no vício, mas recorre a uma igreja, está ali assistindo um culto, um louvor, cantando e continua praticando, pelo menos ela já está dando um passo para aproximar de uma libertação. Porque através da palavra vem o convencimento. E através do convencimento vem o arrependimento. E através do arrependimento vem a libertação. Mas esse pecado, ele não respeita cerca, muro, placa, endereço. Bobeou, ele peca. Não tem, a gente costuma falar que não tem nenhum envolvimento, nenhum nível é aceitável a pornografia. Isso pode pesquisar não só pessoas cristãs, mas também vários psicólogos, até mesmo ateus, estão agora colocando em série esses malefícios da pornografia no ser humano, né? A ciência explica isso, né? Então, não é algo só inerente das igrejas, mas estão destruindo relacionamentos. Relacionamento de pai e filho, relacionamento de irmão e irmã, né? Onde são deturpados aquilo que o Senhor fez como exemplo bom
está sendo deturpado por esses maus desejos, por essa pornografia, né? E o Vida Pura, ele trata o pecado sexual de uma maneira muito séria, que não é somente colocando ali, vamos orar, não, amém, nós temos que orar, mas o cara que está viciado em pornografia, geralmente ele não consegue ler a Bíblia dele, ele não consegue fazer uma oração de 2 minutos que ele já fica agitado, não consigo ficar aqui parado orando 2 minutos, então ele vai começar, como Paulo fala, com leitinho, né, como menino, e ele vai indo, sendo alimentado com esse alimento mais denso, né, a partir dessas semanas que vão se passando. E porque são exercícios neurológicos baseados na Bíblia, porque são exercícios que vão também trabalhar a musculatura cerebral. Porque o vício, ele não está só no nosso espírito, ele agora está na nossa carne também. O nosso cérebro está condicionado a pecar. Então nós começamos a fazer o quê? Memorização de versículos. Por que memorização de versículos? Porque essa memorização de versículos é o que a gente usa, o que Jesus fez com Satanás e usando Deuteronômios lá no deserto. O que ele usou quando ele foi tentado? A palavra de Deus. Então você sabendo a palavra de Deus, usando aqueles versículos chaves, eu estou olhando ali para uma mulher passando ali, aí você vai lembrar lá de Jó, fiz acordo com os meus olhos de não cobiçar as moças. Entendeu? Nossa, tô pensando isso aqui, mas nossa, tô tendo fantasias isso aqui. Vou lá, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Então vai sendo, entrando isso, para a palavra de Deus ficar fixada e você ficar saturado de uma maneira que haja mais do Senhor em você, que ele possa sobrepujar aquilo que era de ruim. Porque não adianta só você tirar o mau hábito. Você precisa colocar algo bom no lugar dele, porque senão vai ter um espaço vazio para 10 novos maus hábitos para estar ali. E ali, pela ciência, já é comprovado que um mau hábito, para você perder ele, são 90 dias. Para você adquirir um bom hábito é 21, mas para você perder um mau hábito, são 90 dias. Então o esforço para parar de ter esse mau hábito é muito maior do que para adquirir um bom hábito. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Teve uma vez, Pedro, que eu estava estudando sobre esse assunto, falando sobre libertação. Eu vou compartilhar um caso aqui de uma família que foi ministrado em um vídeo. Eu não vou dizer a religião da família, porque o nosso intuito não é expor ninguém. Mas contava a palestrante que todas as noites o pai ia despedir dos filhos, ele tinha 2. Ele dizia, dormem com Deus e eu vou para o meu momento com Deus, para o meu canto de oração, para o devocional, eu não lembro o termo usado. E em uma dessas noites, quando ele despediu dos filhos, um dos filhos, o menor ou o maior, perdeu o sono e levantou e foi até o quarto do pai. A porta estava um pouco aberta e ele pôde ver que o pai estava assistindo pornografia e se masturbando. Gerou naquele filho um entendimento, um ímpeto, um desejo de impureza tão grande que ele volta para o quarto e abusa do irmão mais novo. E aquele menino que viu o pai na masturbação se tornou um abusador ao longo da vida, até o dia que, não aguentando mais, ele pediu socorro e passou por um processo que você está explicando aqui, e ele foi liberto. Quando eu ouvi isso estudando, eu pude perceber, e muitos pais que estão me assistindo agora, eu gostaria de lhe dizer, cuide da sua casa, cuide da sua família, porque o pecado de um afeta todos. Talvez o pai ou a mãe, porque não é só homem que entra por esse pecado, a mulher também entra. Não entende ou não imagina o estrago espiritual, material, natural que ele traz para dentro do lar. Ela simplesmente destrói todos os nossos relacionamentos.
Esse é o intuito da pornografia. Nós vemos ali, se não me engano, da tribo de Esaú, né? O pessoal, como que o pai estava ali casou o filho, e aí a mulher fica viúva, e aí pede, traz outro filho para que eu possa casar com ele. Ele não aceita aquilo ali e tal, e aí ele vai um dia, está ali na cidade, e se deita com uma prostituta. O senhor vai se recordar melhor. E deixa o manto e a túnica, né, dele com a moça. Que era nora. Nora dele. Quando ele vai voltar, cadê? A mulher engravida. E aí depois ele fala pra apedrejar ela, né? Ele vai, nossa, vou te apedrejar. E ela só arranca a túnica. Tá aqui. É você. É você o pai. O que ele pode fazer? Quando o seu filho for te confrontar sobre pornografia, você tem a sabedoria e principalmente a propriedade para falar disso para ele? Lembrando que adultério não é só o ato em si. Não é só o ato. E hoje é tão comum, Pedro, no meio do ser humano, os pequenos vídeos de cenas pornográficas circularem nas redes sociais, WhatsApp. E quem assiste cria uma fantasia, quem assiste leva para dentro de casa. Um dos motivos que muitos homens e mulheres têm senha nos seus telefones, não compartilha da mesma tela com a esposa, com os filhos. Sinal vermelho. Um sinal vermelho. A falta sexual do casal é um sinal vermelho. Com certeza. A compulsão de um dos cônjuges é um sinal vermelho. As fantasias loucas, um sinal vermelho, sabendo que Deus nos criou com uma essência de purificação. E Satanás, ele tem conseguido ceifar muitos leitos, muitos lares. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, ele fala: digno de toda honra é o matrimônio e um leito sem mancha, sem mácula, e que Deus abominaria os adúlteros e os profanos. Eu creio que esse podcast vai alcançar muitas pessoas. Eu creio que ele vai ser libertador, e você está sendo um instrumento para propagar, inclusive um testemunho vivo de que funciona. E deixando claro aqui também, porque quando nós falamos Ministério Vida Pura, explica para o nosso público que o Ministério Vida Pura, não é uma igreja. Porque muitos podem achar que é uma igreja. Onde tem essa igreja? Não. O Ministério Vida Pura seria o quê? É um ministério interdenominacional. Uma ferramenta de apoio à igreja. Inclusive você, que faz parte da Igreja Presbiteriana Pentecostal de São Gotardo. Inclusive quero mandar um grande abraço para o reverendo João Ricardo, de ter liberado você para vir aqui, né? Lá em São Gotardo, na Presbiteriana Pentecostal, vocês têm um núcleo do Vida Pura, né? Que chama Galhos da Videira. Isso. Com o processo que eu tive no Vida Pura, eu entrei na escola de formação de facilitadores, que é um outro processo, né? Para que eu possa estar também ministrando sobre isso para outras pessoas. E ali a gente tem aulas com até professores da PUC, né? De neurociência, até história bíblica, né? Todos temas muito pertinentes ao assunto. E aí a gente fez esse processo lá. Mas hoje você que está passando por isso, que tem alguma pessoa, às vezes um filho, uma filha, e está passando por essa dificuldade, procure o Vida Pura. Você pode achar no Instagram. E lá você não vai ter essas condutas, não vai ter nenhuma discriminação de condutas.
Pode ser, lá a gente tem até um padre, pra você ter ideia. A gente tem um padre, já entrou em contato, tem um rapaz lá que é católico também, que entrou no ministério... Pedindo ajuda. Pedindo ajuda, porque nós fazemos tudo isso com a luz da palavra. E com ética, né? E com ética. Sem expor ninguém. Sem expor. Lá você não vai ser exposto, as reuniões vão estar lá e você não vai ser exposto para ninguém. Vai ser um ambiente onde você pode expor o seu pecado sem que haja julgamentos, porque lá todo mundo já esteve no mesmo barco. E precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Tanto do pastor Felipe, que é o fundador, até o cara que entrou hoje no Vida Pura. A diferença são os degraus que cada um subiu. Só que o cara que está num degrau acima ajuda o outro. É um ajudando o outro. É o corpo de Cristo manifestando para o que ele foi feito. Porque se um membro do corpo vai mal, todo o corpo vai mal. Então, se nós temos um irmão da igreja com doenças, né, doente no seu espírito, toda a igreja vai mal porque ele vai contaminando aquilo. Pedro, através do Instagram, tem um acesso facilitado no Vida Pura. Eu já vi que também no YouTube tem alguns vídeos explicativos. Existe outro meio da pessoa matricular no Vida Pura? Porque isso vai bombar de perguntas, esse podcast de hoje. O único meio de inscrever no Vida Pura para fazer o curso de programação de renovação da mente, também tem outros cursos, eu creio. Tem vários conteúdos dentro do programa do programa de renovação. E ali tem os devocionais, mais aulas extras para a esposa e tudo mais, e tem até a questão dos acompanhamentos e tudo mais. Então, assim, é algo muito, muito sério, e ninguém no Brasil hoje trabalha do jeito que o Vida Pura trabalha nessa questão de pornografia e pecado sexual. Tá. Se uma pessoa me ligar, Pastor Lélio, como eu faço para entrar no Vida Pura? O que seria a resposta para essa pessoa? Caminho direto. Você pode achar o Vida Pura pela Hotmart, que é a plataforma que nós temos os nossos cursos lá do Vida Pura. Hotmart. Você pode digitar lá no Google, né? Ministério Vida Pura, né? Que vai te levar para o site, vai colocar. Mas também o acesso mais fácil é pelo Instagram. Lá no Instagram, na bio do Instagram, tem mesmo um link que vai te mandar lá para o programa de renovação da mente. Você vai adquirir o programa, e lá, a partir daquilo, ele vai ter todos os vídeos explicativos, e toda segunda e quinta você vai ter um link que vai te enviar para uma reunião no aplicativo Zoom de edificação multa na segunda e na quinta, né? Então, assim, você vai ser direcionado. Não conseguiu achar? Eu me disponibilizo aqui também. Se a pessoa tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato, às vezes, com o senhor, comigo, que eu estou também direcionando isso. É algo bem simples e fácil de achar. Tem todos esses canais. No YouTube também, todas as descrições dos vídeos, tem também o link de como entrar no processo de renovação da mente. Então, é bem fácil. Estou pensando aqui, Pedro, o preço pago pela disciplina de mudança de mente, ele é muito menor do que o preço pago pelo estrago que a pornografia faz na vida da pessoa. Então vale a pena pagar um preço de disciplina, de alinhamento, de arrependimento, para que haja salvação, para que haja transformação, libertação. E mais uma pergunta aqui. Nas aulas online, salas masculinas, femininas, ali todos os alunos têm liberdade de expressar, de perguntar, de testemunhar, ou existe outro critério? Todos estão liberados para testemunhar e expressar. O que há de regra lá? Quando você entra, vai separar as turmas, né? E aí vai ter um tempo de falar. Quem quiser falar, vai sinalizar, né, com o aplicativo lá, levantando a mão. E aí, essa pessoa vai ficar numa fila de ordem de chegada, né? Cada um vai levantando a mão. E aí, atende o irmão, recebe o conselho, vai para o outro. Atende o irmão, recebe o conselho, vai para o outro. Entendeu? Tendo um tempo determinado para que haja ordem, a gente mantenha tudo muito resumido, né? Porque às vezes o irmão vai contar um testemunho e se estende demais e toma o tempo do outro. Então, temos essa democracia de cada um tem o mesmo tempo, né? Você pode levar 2 minutos para contar, o outro pode levar 3, beleza, mas vocês vão ter o mesmo tempo um para o outro, né? E aí vai ter uma palavra em cima daquilo ali.
um dos nossos discipuladores vai estar ali. Geralmente são 4 a pessoas 5 preparadas. Pessoas que viveram o processo, pessoas que vivem para isso, para ajudar pessoas nessa situação. Ali você também não vai ser, mesmo que o cara entre hoje e não queira falar nada, só de estar ouvindo os testemunhos que estão sendo falados, só de estar vendo pessoas que estão confessando os pecados, já vai ser muito edificado. Porque não tem essa liberdade em qualquer lugar. Às vezes a gente se sente meio pressionado, porque fala assim, nossa, mas se eu contar esse pecado, é muito feio. Mas, irmão... O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Ali é um ambiente focado para isso. Ninguém ali pode apontar o dedo. Até das pessoas que fundaram aquele ministério já tiveram um pecado sexual. Então, hoje eles vivem em liberdade para a honra e glória do Senhor, mas para ministrar também o que o Senhor fez na vida deles. Pedro, é muito bom conversar com você, edificante, como você cresceu, se tornou uma autoridade na área que você tem exercido hoje. Você é uma autoridade na área também da saúde, como um preparador físico de alta performance. Eu tenho acompanhado a sua vida, um excelente personal trainer, é um homem de Deus, um ótimo esposo, uma ótima ovelha, um filho. Então que o assunto não para, o tempo também não para. E nós já estamos partindo para o final desse programa, desse podcast, o 14º. Estou muito feliz de entrevistar você. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que nós não falamos e que você acha importante pontuar? Olha, foi tudo muito esclarecedor. Eu creio que não ficou dúvida. Se ficar dúvidas, estou à disponibilização aqui para estar falando sobre vocês. Só que se o senhor puder abrir para mim o Salmo 51, no verso 13, lê ele para a gente. Qual que é o intuito de você hoje estar entrando? Você, não, mas eu vou morrer com esse pecado e tudo mais. Para que você vai ser liberto? Aqui está a resposta. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Por isso que eu estou aqui hoje. Amém. Por isso eu cheguei na frente da igreja e falar assim, eu fui viciado em pornografia e estou aqui hoje para falar que a voz de Deus me alcançou. Você sabe de onde Deus te tirou? De onde Deus me tirou. Então, o seu processo não morre só em você. Dê o sim para o Senhor. Deixa Ele abrir as portas da sua vida para que você possa ser bênção na vida das outras pessoas e possa, sim, trazer essa renovação na vida delas. Não deixe o seu processo morrer em você, mas que as outras pessoas possam se agraciar também, porque é isso o reino de Deus, né? Perder para ganhar e todo mundo ganha, né? Louvado seja Deus, meu filho, eu quero te agradecer por sua presença. Nós vamos encerrar aqui agora. Glória a Deus. Que esse podcast possa alcançar muitas pessoas, que vidas assim como você sejam transformadas pelo poder da renovação da mente, pelo poder do Evangelho. Parabéns pelo seu crescimento, pela sua maturidade, pelo homem que você se tornou. O nosso púlpito da igreja está à sua espera, para que você venha ministrar aos nossos homens, no nosso culto de sacerdócio, que nós temos uma vez ao mês, com o nosso querido diácono Luiz Henrique. Tem feito um trabalho brilhante, mas nós fazemos questão que você venha um dia ministrar este assunto para todos nós aqui, e com certeza vidas serão edificadas. Nós vamos encerrar esse podcast recebendo de presente a sua oração. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, te agradeço para o Senhor. E como um pai mesmo para mim, tá falando aqui esse assunto e trazendo isso aqui é edificante mais. Como é bom o nosso Jesus, né? Isso que nos une é maravilhoso. Então eu sei que essa amizade só para lá no céu. Amém. E para a eternidade. Então vamos lá, irmãos. Senhor, muito obrigado pelos momentos aqui, pelas palavras, meu Deus, ditas aqui. Senhor Deus, que ela possa, meu Pai, estar adentrando os lares das pessoas que estão nos ouvindo. Que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um, meu Deus. Que essas pessoas possam ser libertas, meu Deus, do vício em pornografia, se tiverem, meu Deus, ou qualquer outro vício, meu Deus, porque do Senhor não agrada a qualquer outra coisa, meu Pai, a não ser a obediência. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus eles possam, meu Deus, se converterem de verdade, meu Deus, entregando os seus caminhos ao Senhor.
Porque, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, como a sua palavra diz, obedecer é melhor do que sacrificar, meu Pai. O Senhor quer a obediência, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos buscar essa obediência, essa pureza, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar agora a vida do pastor Lélio, a vida, meu Deus, do pessoal que está aqui na produção, meu Pai, desse podcast maravilhoso. E que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, estar trazendo mais e mais assuntos pertinentes e para glorificar e edificar a vida de mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Amém. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. E assim nós estamos encerrando o nosso 14º podcast em riqueza de conhecimento e detalhes. Igreja Evangélica Fé e Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe. E até o próximo podcast. Fiquem com Deus.